Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento, ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, muito boa noite para você ligado aqui no AV Informa. No canal Atenção Vascaínos, notícias sempre prioridade. No sábado, dia 24 de agosto de 2024, estamos aqui para trazer as notícias do Vasco, que se prepara para jogar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, segunda-feira às 9 da noite, contra o Atlético Paranaense em São Januário. Mas antes, eu vou dar aqueles recados importantes. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, pegue o link, mande para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avise a galera que a gente está chegando com a Reinforma, com as informações do Vasco nesse sabadão. Você quer ser membro do canal Atenção Vascaínos? Olha, eu vou colocar o Sérgio Kindi aí na tela, ele vai dar um recado certinho para você. Fala aí, Sérgio. O clube de membros do AV está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente para ter acesso ao chat privado e aos emojis, mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos e após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá, você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente. É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você. Você sabe que a gente tem o Live Pix? O Live Pix é a maneira que você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos com as coberturas, com os eventos, para a gente poder custear tudo isso, para que você possa nos ajudar. Você está vendo aí, a gente tem uma meta de R$11 mil para atingir. Chegando lá, você vai participar de um sorteio, seguindo as lojas Gigante da Colina Boulevard, Gigante da Colina Copacabana, Gigante da Colina Parque Jacarepaguá nos seus perfis no Instagram. Fazendo isso e fazendo uma doação a partir de R$3, você vai concorrer a uma linda camisa do Vasco, do Felipe Coutinho, camisa 11, autografada pelo Culto, e também vai ganhar um vinho, oferecimento da Dicas de Mendonça, de aproximadamente R$3 mil. E além disso, vai ganhar uma réplica da Copa Libertadores da América. Sim, você vai ter na sua casa a réplica da Copa Libertadores da América. O que você está esperando? Ajuda a gente e participe desses sorteios. É o Live Pix. Você já fez a sua fezinha para o final de semana? Já para a semana que vem? Então faça. Aproveite a 1xBet. Está no primeiro comentário fixado aqui no chat para você poder fazer a sua aposta. Primeiro, faça seu cadastro. Coloque todos os seus dados, todas as suas informações e você vai poder jogar. Habilitado que vai ficar. Aí você tem um amplo cardápio. É importante que você use esse link porque você nos prestigia. Chega lá na 1xBet a informação de que você usou o link do canal Atenção Vascaínos. E a 1xBet tem muito jogo, tem um cardápio muito amplo e vasto para você fazer a sua aposta. Tem R$3 mil de bônus na largada para você poder engordar o seu dia. E também tem uma promoção exclusiva com o canal. Você usando a palavra Vascaínos, você dobra na sua primeira aposta. Qualquer aporte, colocou Vascaínos, vai dobrar. O que você está esperando? É a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E um outro recado importante, eu quero que vocês entendam. A gente passa esses recados porque para nós é importante que você também tenha um bom serviço. Você tem aquele dinheiro guardado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Sabe como é que você faz para resgatar isso e de repente dar a entrada aí num carro, numa viagem, pagar uma conta? Entre em contato com a Mais Ágil.
A Mais Ágil está aqui na tela, com o seu telefone, com todas as informações necessárias para que você use uma empresa que tem expertise para isso. É rápido, direto. Você tendo o dinheiro lá no fundo de garantia depositado, parado, eles vão resgatar para você e você vai ter a condição de receber uma grana que às vezes não estava nem esperando. É a Mais Ágil, que é parceira aqui desse vídeo e do canal Atenção Vascaínos. Minha gente, tá chegando, hein? Eu tô aqui balizando um momento decisivo no ano pro Vasco, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E eu vislumbro até pros anos seguintes. Para quem não viu, meu comentário hoje de manhã no AV+, no Acorda Vascaínos, dá um pulo lá, porque foi exatamente isso que eu falei. 90 dias, 90 anos. Esses próximos pouco mais de 90 dias, 100 dias, serão muito decisivos para o Vasco. De definição em termos de pontuação de Campeonato Brasileiro, de onde vai chegar na Copa do Brasil, porque tudo isso vai montar a cama para 2025. Mas, para os próximos 20 dias, importantíssimos, e a gente vai mostrar por quê, faltam 2 dias para se iniciar. Serão 20 dias muito intensos, muita coisa em jogo, faltando pouco para terminar a temporada que se encerra, se a CBF não mudar de novo, no dia 8 de dezembro. Portanto, em 8 de setembro faltarão 90 dias, 3 meses para encerrar o ano. E o primeiro compromisso, segunda-feira, 9 da noite, contra o Atlético do Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, pela 24ª rodada da competição. Um confronto direto. E o Vasco vem treinando muito forte. Você está vendo imagens aí do treino do Vasco. O Vasco treinou a semana toda, depois da folga segunda e da folga terça, pós-jogo com o Criciúma. Quarta, quinta, sexta, hoje, amanhã, jogo segunda-feira. E terça não tem folga. Terça, quarta, se preparando para o jogo número 1 das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira em São Januário de novo, contra o Atlético do Paraná de novo. As notícias são boas, as notícias são bastante animadoras. Paulo Verratti está de volta. O artilheiro do Vasco, o artilheiro da Copa do Brasil, estará de volta já na segunda-feira. Ficou de fora do jogo contra o Criciúma, meio relutante, mas viu que era melhor para ele. Quem deve sair do time é o zagueiro Léo, até por preservação. Deve ficar de fora, deve ficar no banco. A zaga deve ser formada por Maicon e João Vitor. O Vasco vai com força máxima. Não tem o porquê de poupar. O jogo é muito importante. É um jogo que vai dar aí uma nova vida ao Vasco. São jogos importantes a partir de agora que não dá para você resguardar jogadores. Só se eles estiverem com uma condição física deficiente. A gente está gravando esse vídeo enquanto jogam Atlético Goianiense e Juventude. Provavelmente, no ar, vocês já vão saber o resultado. O jogo começou às 16 horas. Mas 2 jogos hoje são muito importantes para o Vasco, porque pode terminar a rodada na segunda-feira na 8ª posição. E eu vou explicar. Primeiro, vamos colocar aqui a questão envolvendo a sequência de jogos do Vasco. O Vasco tem uma sequência segunda contra o Atlético do Paraná, quinta contra o Atlético do Paraná, os 2 jogos no Rio, um pelo Brasileirão, outro pela Copa do Brasil. Domingo, o Vasco vai a Salvador enfrentar o Vitória. Na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, o jogo da volta, lá na Lega Arena, campo do Atlético do Paraná, para decidir ida para a semifinal da Copa do Brasil. E domingo, a confirmar, mas a tendência é que sim, dia 15 de setembro, o Vasco enfrentando o Flamengo no Clássico dos Milhões. A classificação é essa aí que você está vendo. O Vasco da Gama tem hoje uma pontuação de 28 conquistados na competição. À frente está o Atlético do Paraná, com 29 pontos. Junto com o Vasco está o Juventude, com 28 pontos. E o Clube Atlético Mineiro está na frente de todo mundo com 30. Como eu disse, Atlético Goianiense e Juventude, você já deve saber o resultado. Então eu vou falar em cima daquilo que seria melhor para o Vasco.
Uma vitória do Juventude é ruim, óbvio, mas não é de todo ruim. Por quê? Porque o Vasco da Gama tem uma condição melhor em termos de vitórias. O Juventude, ganhando, vai a 8 vitórias, iguala com o Vasco. Mas é óbvio, se o Vasco vence, vai a 31, vai a 9 vitórias, porque tem 8. Então passa o Juventude no critério número 1, que é o número de vitórias. Então essa é a situação em termos de pontuação. O que acontece? Se o Juventude empatar ou perder, tranquilaço. É só o Vasco vencer e tá ali na briga. Passa o Atlético do Paraná. Parece óbvio para todo mundo. E aí tem o jogo da noite. Agora à noite, Atlético Mineiro e o desesperado Fluminense na zona do rebaixamento. O Vasco tem mais vitórias que o Atlético Mineiro. Se o Atlético vence o Fluminense, o Atlético Mineiro dispara. Vai a 33, mantém a distância de 2 pontos do Vasco. Mas, se o Atlético perde e o Vasco vence, o Vasco passa a ser o 8º. Se o Atlético empata com o Fluminense e o Vasco vence, o Vasco também é o 8º. Porque assim como no caso do Juventude, o Vasco da Gama tem mais vitórias. Tem até mais um jogo, mas tem mais vitórias nesse instante. Não interessa o número de partidas. O Vasco da Gama iria a 9 vitórias, o Atlético empatando ou perdendo, no caso empatando até, ia a 31, empataria com o Vasco, mas tem 7 vitórias apenas. Portanto, os melhores resultados. O Juventude ganhando, perdendo ou empatando, basta o Vasco vencer. Mas é claro, empate ou derrota, se tiver acontecido, ótimo. No caso do Atlético Mineiro, não pode ganhar. Empatando, já tá bom, porque o Vasco vencendo, o Vasco passa no número de vitórias. É um jogo também muito importante se a gente for olhar lá para baixo, a questão da tabela. O primeiro da zona do rebaixamento tem 22 pontos. Portanto, o Vasco está a 6 pontos dele, que é o Corinthians. O Fluminense tem 21 pontos. O Fluminense que joga com o Galo é um jogo teoricamente importante para nós. O Vasco está a 7 pontos do Fluminense. Então, vencendo também abre um gás maior. E além disso, tem um confronto contra o Vitória no domingo, que está lá embaixo também. O Vasco abriria, por exemplo, 9 pontos da zona do rebaixamento, faltando 15 jogos, 14 ainda a jogar, excetuando-se o jogo do Atlético do Paraná e o jogo do Cuiabá, que está atrasado. Diante disso, a partida de segunda-feira tem muitos implicativos importantes de uma vitória que seria fundamental. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Dimitri Paia. Adson, Pablo Verretti e David. Não deixaria de arriscar esse time para enfrentar o Atlético do Paraná. Uma notícia boa. Alex Teixeira está liberado. Se o técnico Rafael Paiva o quiser, pode utilizar sim na segunda-feira. Felipe Coutinho segue em tratamento. Está treinando no campo, mas ainda com alguma restrição. Mas, se tiver um treino bom nesse domingo, de repente vai para o jogo, para ficar no grupo, no banco. Não há um consenso quanto a esse movimento por parte do Departamento de Saúde e Performance. Alguns acham melhor segurar para o jogo de quinta, outros acham melhor levar para pelo menos ter um ritmo, algum tipo de possibilidade de entrar, enfim. Mas a tendência, pelo que eu estou sentindo, é que ele não vá forçar uma barra. Porque o que vem à frente é importante demais para o Vasco, e o Vasco precisa contar com o Felipe Coutinho bem. Porque também forçar uma barra num jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdê-lo para o restante é muito complicado. Só amanhã que a gente vai ter uma definição, porque o time treina e segue para a concentração para o jogo de segunda-feira contra o Atlético do Paraná. E daqui a pouco, já a gente vai faturar com os recados da Gigante da Colina e da GoPump. A gente vai falar do retrospecto do jogo. Vamos falar do nosso aniversário, do Atlético do Paraná, que tem um desfalque seríssimo. Vamos falar também da arbitragem, que é esse ato novo que vai apitar o jogo de segunda-feira. Informações sobre reforços. E eu chamo a sua atenção para o final desse vídeo. Uma ótima notícia que vai animar demais o torcedor do Vasco. Olha, surpreendente. Preste atenção, fique ligado. A gente vai dar um breakzinho e volta já.
Salve, salve, galera da Atenção Vascaínos. Eu sou o Fábio, gerente da Gigante Guadalupe, que fica no Jardim Guadalupe. E a gente tem uma promoção de aniversário de 126 anos do Vasco, que a gente tem uma arara que fica fora da loja, que uma camisa R$80, a partir da segunda, cada uma custa R$70, a partir da terceira, 60 cada. E essa camisa linda que eu estou usando chegou aqui em colaboração com o Estúdio da Colina, é uma colaboração do Vasco e Estúdio da Colina. A gente tem do modelo Off-White, de todos os tamanhos, da cor preta também, de todos os tamanhos. Eu estou vestindo ela, dá um foco no look, olha como é que eu estou, combina muito com o tênis branco. Então pega a visão, tem uma combinação incrível com essa camisa aqui. E a gente também tem uma variedade imensa de copos, canecas, garrafas. Você pode estar vindo aqui, quiser presentear alguém e comprar sua camisa nova do Vascão. E a gente tem reposição de modelo feminina. Ó, tava em falta no mercado, mas agora a gente tem, ó, reposição de feminina do PUGG das camisas negras. E a gente tem tudo aqui nessa loja. A gente tem, ó, olha essa camisa Golden, também lançamento, coisa linda. E fora que a gente tem muita variedade. Repito, teve reposição de todos os tamanhos. Vem pra Gigante Guadalupe. Não, foca no look. Que essa camisa de 126 anos do Vasco em colaboração, pô, tá muito linda. E é isso. Tamo junto. Você se sente sem disposição e já não tem mais a mesma potência de antes na hora H? Atenção! Olha, se nada for feito, esse problema só vai piorar. Agora, se você quer ter uma potência forte e prolongada todos os dias, o segredo se chama Go Pump. Desenvolvido com ingredientes premium e naturais, Go Pump é a solução completa. Com algumas gotas embaixo da língua, você vai recuperar a potência e ter muito mais vigor, sem alterar sua pressão sanguínea. Faça como o Walter de Goiânia, que tem 47 anos e mandou o seguinte relato. Há 3 anos, eu falhava várias vezes na hora H e minha mulher estava arrasada, quase perco o casamento. Até que, por indicação de um amigo, eu pedi um kit do Go Pump. Hoje tem uma potência máxima e dura muito tempo. Essas gotinhas me salvaram. Liberamos uma promoção de 58% de desconto, mas só para os primeiros 30 que pedirem. Clique no link na descrição do vídeo para ter a potência que sempre quis ter. Entrega discreta e sigilosa e satisfação garantida. É isso. Não deixe de fazer o consumo do Go Pump. O Pump está aqui na descrição. Você tem 58% de desconto e recebe aí, tem 30 kits para você poder fazer e usar. Ter bom proveito. Não leve esse assunto como tabu, por favor. O confronto contra o Atlético do Paraná, eu diria que é um confronto acedo para o Vasco. Não é fácil, hein? O rival, o Atlético do Paraná, cresceu muito. Em termos sul-americanos, como falou nosso companheiro Jean Faísca hoje, está aí entre os 6, disputando Sul-Americana, Libertadores, chegando em fases avançadas da Copa do Brasil. Não se cogita nunca o Atlético do Paraná descer. Enfim, é um clube que cresceu demais, investiu demais e tem uma força muito grande. Mas mesmo assim, a vantagem nos números ainda é do Vasco. Você vai ver aí. No confronto, são 53 partidas. O Vasco tem 21 vitórias. O Atlético Paranaense tem 18. O Vasco tem 3 a mais. 14 empates. Pelo Campeonato Brasileiro é mais apertadinho ainda. São 45 jogos. São 17 vitórias do Vasco, 16 vitórias do Atlético do Paraná e 12 empates. No Rio de Janeiro é que a vantagem do Vasco é maior. Assim como no Paraná é do Atlético, aqui no Rio o Vasco dá de lavada. São 24 jogos, são 15 vitórias do Gigante da Colina, 2 vitórias apenas do Furacão, 7 empates. O último jogo no Rio de Janeiro, o Vasco jogou com portões fechados. Há 1 ano, praticamente, o Vasco perdia para o Atlético do Paraná, gols de Christian e Vitor Bueno. O Vasco, naquela ocasião, jogou com Léo Jardim, Puma, olha a zaga, Miranda e Zé Vitor, e o Lucas Piton. Guerre Medel, Zé Gabriel e Jair. Luco Orediano, Figueiredo e Peck. O Atlético do Paraná ainda tinha Bento, goleiro da seleção, que já até saiu, e Vitor Roque, que foi negociado, já estava negociado com a Europa. Enfim, na época o Vasco era um franco atirador e não conseguiu vencer.
todos os ingressos vendidos, informação de ontem, a gente está apenas ratificando, todos os ingressos vendidos, aliás, para os 2 jogos, casa cheia no jogo de segunda, casa cheia também no jogo da próxima quinta-feira. O Atlético do Paraná, o nosso aniversário, estará chegando amanhã aqui no Rio de Janeiro. Ele ontem anunciou a contratação de um conhecido do Vasco, Bruno Prachetti. Ele acabou sendo contratado junto ao Bragantino, empréstimo até o final do ano, e já foi apresentado, mas não deve jogar, provavelmente não. E não vai jogar também na Copa do Brasil, porque já jogou no campeonato pelo Vasco da Gama. O Atlético vem muito forte, principalmente no aspecto mental, depois da classificação heróica na Copa Sul-Americana, vencendo o ex-time de Paulo Verrete, o Belgrano. Venceu jogando na Arena da Baixada e venceu também jogando na Argentina por 2-0. Um jogo em que o Atlético do Paraná teve um jogador expulso, teve que segurar uma pressão enorme. Um dos grandes destaques desse time é o seu jovem técnico, Martim Marini, técnico de 32 anos de idade e que assumiu agora, em julho. Ele tem um estilo considerado de posse de bola e gosta muito do camisa 9 que participe. Tem tido Mastriani, ex-jogador do América Mineiro, jogador perigosíssimo, que tem feito muitos gols. Como eu disse, 32 anos de idade, foi da comissão técnica de Paulo Pesolano no Cruzeiro em 22, foi para a Espanha com o Pesolano, voltou para o Uruguai, ele é uruguaio, fez um bom trabalho no Defensor Sporting, conseguindo uma boa campanha, e agora contratado surpreendentemente com a saída de Cuca do Atlético do Paraná. Gosta de jogar no clássico 4-4-2, variando para 3-5-2, é o esquema desse técnico uruguaio do Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná que vai ter um desfalque muito, mas muito sério. Informação confirmada dos companheiros de Curitiba, o meio-campo Fernandinho tem uma lesão muito séria, grave, sofrida na partida contra o Belgrano, e ele vai ficar de fora um bom tempo. Lesão 2-3 em termos de grau, de importância, o que deixa Fernandinho muito tempo parado. Jogador já com uma certa idade, é um desfalque considerado, mas muito considerado. Por quê? Porque é um jogador que comanda. É o camisa 5, é o cara que está ali, é experiência, é um talento absurdo, jogador de bons passes, boas assistências. Com certeza é uma péssima notícia para a equipe do Paraná e é uma grande notícia para o Vasco. Fernandinho de fora não vai jogar. Mas, de qualquer maneira, o Atlético é aquele time tinhoso, é aquele time chato. E, como eu disse, jogou agora contra o Belgrano na Argentina, teve o zagueiro Esquivel expulso e foi até o final e meteu 2-0 e conseguiu a classificação. É realmente um time muito complicado. Será que vai ser complicada a arbitragem? Jonathan Pinheiro, jovem, muito jovem, menos de 40 anos de idade, vai ter a responsabilidade, vindo do Rio Grande do Sul, de arbitrar Vasco da Gama e Atlético do Paraná, segunda-feira em São Januário. A arbitragem, eu apenas faço as minhas críticas. Mas quem comenta com muita exatidão aqui no canal Atenção Vascaínos é o Cláudio Vinícius Cerdeira. Cerdeira, e aí? Jonathan Pinheiro vai cantar o quê? Ou melhor, vai apitar o quê na segunda-feira? Fala, grande Cerdeira! Atenção vascaínos, a todos os torcedores que nos acompanham no canal. A CBF escalou o árbitro gaúcho, Jonathan Pinheiro, para apitar Vasco e Atlético Paranaense na segunda-feira em São Januário. O Jonathan é um árbitro, não é tão jovem assim, ele já tem 38 anos e tem como profissão a administração de empresas. Ele está tendo as primeiras oportunidades na Série A esse ano. Ele já fez 9 jogos da Série A, e eu posso citar pelo menos Criciúma 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Criciúma 1, Palmeiras 2, Bahia 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 1 e Corinthians 1, Cuiabá 1. Então é um árbitro que tem vindo bem ao longo desse campeonato, não tem tido polêmicas nos jogos dele, e ele tem aproveitado as oportunidades que a comissão de arbitragem da CBF está dando. Então ela está pegando uns árbitros até então desconhecidos, né, para o grande público, para o torcedor,
e está dando as oportunidades. E cada um tem que agarrar da melhor forma possível. E ele vai ter uma grande oportunidade nesse jogo, Vasco e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo difícil para a arbitragem, um jogo que promete ser tenso, né? Os clubes querem se afastar daquela zona perigosa ali, ficar logo do meio da tabela para cima, né? Se colocarem já definitivamente do meio da tabela para cima, e vai ser um jogo tenso, até porque depois os mesmos clubes fazem 2 jogos na Copa do Brasil. Então o árbitro vai ter que se empenhar bastante, vai ter que ter firmeza, né? E eu espero que ele faça uma grande arbitragem, né? Nós estamos esperando e o futebol está precisando de grandes arbitragens, porque não tem sido fácil a vida da arbitragem nesse campeonato, não. Muitos erros difíceis até de se entender, né? Porque são jogadas muitas vezes fáceis de interpretar e os árbitros têm se equivocado de uma forma muito feia, muito grave, e isso está impactando muito no campeonato. Por outro lado, os jogadores não ajudam em nada, mas isso já é esperado. Os treinadores com comportamento péssimo, e quando eu falo isso, eu falo de uma minoria, ainda bem, mas uma minoria que faz muito barulho. Os dirigentes também não têm colaborado em nada, porque não fazem nada para melhorar a disciplina dos seus jogadores e da comissão técnica. Eles só sabem depois reclamar da arbitragem, isso eles sabem fazer. Vão à CBF, vão à imprensa, mandam cartas, bilhetes e tal, mas olhar para o umbigo eles também não olham. Então tá uma fase assim muito difícil para a arbitragem. Eu espero que o Jonathan então faça um grande jogo, que não tenha nenhuma influência no marcador e muito menos no vencedor da partida. Ok, amigos? Um grande abraço e até segunda-feira. Uma preocupação para os 2 times para esse jogo de quinta-feira e também para o outro jogo, principalmente o jogo da volta, é a questão de convocação para a seleção. No caso do Atlético do Paraná, Matheus Gamarra foi convocado para enfrentar o Brasil. Ele é paraguaio. E a expectativa por Canóbio, que vem sendo recorrentemente convocado, mas meio que chutou o balde na Copa América com a comissão técnica, com o Eulop Bielsa, e talvez não seja convocado dessa vez. Mas a expectativa é pela volta, porque todas as seleções, inclusive Matheus Gamarra, vai jogar contra a seleção brasileira um jogo da terça-feira, para o jogo da quarta-feira, dia 11, marcado pela CBF. A dúvida é como é que esses jogadores vão voltar. Eu hoje tentei ver com a direção do Vasco, não obtive nenhum tipo de resposta, porque o Vasco, além de ter Puma, que está pré-convocado, não está convocado, e também, agora, Jean Menezes, jogador chileno, que chegou e já foi convocado para as eliminatórias, há uma questão aí logística, né? Porque, além do Vasco com Puma e com o Menezes, tem também os jogadores do Atlético do Paraná, eventualmente o Gamarra e o Canóbio, se for confirmado na seleção uruguaia. Então, é uma preocupação. A direção do Vasco não me respondeu, mas, a princípio, não vai ser feita nenhuma operação de guerra, não. Até porque o Puma vai ser titular no jogo de quinta-feira. Ele joga na quinta-feira agora porque o PH está suspenso. Mas no jogo da volta da semana que vem, da quarta-feira da semana que vem, o Paulo Henrique está ok. Puma chegando, vai para o banco, não tem problema. O Jean Menezes depende da questão da inscrição. Está fazendo exame médico. A princípio vai ser inscrito para o jogo já de quinta-feira, o jogo de ida, podendo ser inscrito na Copa do Brasil. Vai para a seleção. E aí, amigo, depende dele, de poder sair de onde vai jogar, de onde o Chile vai estar, para chegar a tempo. Também não é um jogador titular, talvez não tenha essa preocupação enorme. Mas, quem sabe, de repente abre bem os trabalhos da quinta-feira, entra, joga e arrebenta, fica aquele gostinho de quero mais. Vamos ver, com certeza o Vasco vai se movimentar aí para tentar ter esses 2 reforços para o jogo de volta na quarta-feira que vem. Aliás, sobre reforços, dificuldade, hein, para contratar o zagueiro. O Vasco tomou um não hoje do Rafael Tolói. Informação dada pela minha querida Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Confirmado, Tolói tinha uma proposta do Vasco, tinha uma sondagem, gostou muito, achou a proposta bastante interessante, mas quer ficar na Itália para cumprir o contrato, ainda de 1 ano. É ídolo em Bérgamo,
onde ele joga 9 anos como zagueiro da Atalanta, foi agora recente campeão da Liga Europa, mas gostou da proposta e não descartou, no futuro próximo, voltar a conversar com o Vasco da Gama. Zagueiro de 33 anos de idade, bom nível, bom jogador, e perdeu espaço recentemente, mas é um ótimo jogador. A situação do Rodrigo Guti, zagueiro que está jogando na Holanda, não evolui, também não houve evolução, mas é uma situação não tão fácil pelo fato de não ser um jogador tão conhecido. Então há aquela dúvida do tiro certo. Lembra? E ontem surgiu o nome do Luan Pérez, zagueiro de 30 anos de idade, que já jogou aqui no Brasil, no Santos, no Fluminense, e que está no Fenerbahçe da Turquia. Já jogou numa série, inclusive citado que foi pelo Dimitri Payet. O Vasco fez uma proposta, está em cima, tem uma briga aí do Santos, e agora o Fluminense também está interessado. Só que há um problemaço. É um jogador que praticamente não jogou no ano que temos vigente, porque ele sofreu muitas contusões, vem aí sofrendo para jogar esse ano. Será que vale a pena? Está entrando aí em amistosos, tentando melhorar, mas não é uma certeza. São 10 dias para o final da janela, além da questão de grana curta, tem também essas dúvidas quanto a desempenho. Pegar um jogador desconhecido, como o Rodrigo Guti, por mais que tenha sido bem recomendado pelos scouts, pegar o Luan Pérez, que é muito bem recomendado, bom jogador, excelente jogador, zagueiro canhoto, mas sem jogar quase um ano, é uma dúvida danada. É duro demais. O Vasco vai ter que correr atrás o quanto antes para reforçar a sua zaga. Mas para não ficar só na notícia da dúvida, eu vou trazer uma notícia muito boa agora para o torcedor do Vasco. A gente teve na apresentação do Emerson Rodrigues, atacante do Vasco, que veio do Inter Miami, ao lado do preparador físico, hoje preparador físico, mais coordenador de performance, Daniel Félix, e do médico do Vasco, o chefe do DESP, Gustavo Caldeira. E a pergunta de todos os jornalistas, Paulinho e Jair, e eles foram categóricos. Olha, estão tratando, estão melhorando, estão em campo. Perspectiva para jogar esse ano? Muito difícil. A tendência é 2025. A gente aqui, é claro, não é expert. A gente não está no treino no dia a dia. A gente apenas repete aquilo que oficialmente nos passa. Mas a gente sempre fica com a pulguinha atrás da orelha, porque a gente vê os jogadores se movimentando o tempo todo. E hoje, nessa apuração aí de Alex Teixeira, Coutinho, eu recebi uma informação que é uma informação que eu considero uma grande notícia para o torcedor do Vasco. Há, sim, uma mudança de panorama para Paulinho e Jair. A tendência é que ambos, em outubro, estejam liberados para treinos com o grupo. Questão de ritmo de jogo? Claro que atrapalha. Não jogam aí há 8, 9 meses. Mas já estão fazendo trabalhos aeróbicos, já trabalham com o grupo a parte física, só não a questão de treino, de choque. Terão que se readaptar a campo com bola, isso é muito importante, movimentos, tem a questão psicológica, os dois tiveram problemas nos ligamentos do joelho, isso sempre traz uma grande preocupação, mas a informação que eu recebi hoje é de que eles devem reforçar o Vasco ainda esse ano. Paulinho e Jair, diferente das previsões, dos prognósticos, estão surpreendentemente melhor. Estão numa situação que em outubro voltariam, poderiam aí treinar bastante em outubro, meados de outubro, início de novembro, estarem liberados. E seriam 2 grandes reforços para o meio do Vasco. A dúvida é, qual é a condição física, se suportariam, mas não interessa. Se estiverem clinicamente bem, recuperando a condição física o quanto antes, para ajudar, para estar no grupo e entrar eventualmente, ora bolas. Sejam bem-vindos de volta, Paulinho e Jair. Considero uma notícia importante. Eu que sempre informo aqui, volto a dizer, para 2025 em cima daquilo que o DESP me passa, mas o próprio DESP internamente já rediscute. Estão em condição de outubro, voltarem aos treinamentos com o grupo e quem sabe, no aproveitamento, já indo para jogo, outubro mesmo, novembro, enfim. É uma grande notícia para o torcedor do Vasco, para todos nós. Que saudade dessa dupla, né? Principalmente o Paulinho, titular, motorzinho do Vasco, fez muita falta na temporada. E o Jair, que também é um excelente jogador. O Vasco está ali na busca por um volante. Quem sabe o Jair não é esse jogador para estar ali? Ele já fazia essa função. Enfim, vamos esperar.
porque é uma ótima notícia para o torcedor do Vasco da Gama. Para encerrar esse AV Informa, eu quero fazer 2 registros aqui. Quero mandar um grande abraço ao querido amigo Beto, grande Bebeto. Beto, meu querido Beto, pai da Pati, marido da Denise, botafoguense. Tive a oportunidade de jantar com ele ontem, com a família, completando mais um aninho de vida. Tá ficando velho, hein, Bebeto? Tá com 66, né? Eu acho que é 66, mas tá inteiraço. Grande abraço, Beto. Saúde e paz, você é um cara muito positivo. Eu vou mostrar uma foto aí do Cláudio Vinícius Cerveira. Prestígio é prestígio, né? O querido Zico, sim, apesar de falarmos de um canal do Vasco, o Zico é acima do bem e do mal para nós aqui. É um cara espetacular que tem uma estátua sendo inaugurada para ele no seu bairro, lá em Quintino, pelos 70 anos, e fizeram uma pelada e convidaram o nosso Cláudio Vinícius Cerveira para apitar. Prestígio é prestígio. E o Cerveira, contemporâneo do Zico, de todos que estiveram lá, foi com o maior prazer. Parabéns, Cerveira. Você merece demais. Um grande abraço, um grande beijo também ao querido Zico. Tá bom, galera? É isso. Vamos aqui à programação de amanhã no canal Atenção Vascaínos. Nesse domingão, tem sempre coisa acontecendo. A gente está sempre ligado aqui. A gente está sempre pronto para trazer as informações. Então vamos lá. No domingo, a gente vai ter a seguinte programação. Domingão, amanhã bem cedinho, no Acorda Vascaínos, lá no Ave Mais, o Marco Vasconcelos. Aqui, no canal Atenção Vascaínos, às 10 horas da manhã de amanhã, o Torcida Desorganizada. Tudo legal, hein? Fique ligado. Menino Gui tá lá, menino Gui, a querida Giovana, Jéssica, rapaziada, minha querida Ana Paula Bressanelli, todo mundo. Às 3 da tarde, no canal Ave Mais, a gente vai ter um corte especial, que é sempre bom, de uma passagem importante dessa semana nossa. E a partir das 7 da noite, eu tô aqui para falar do Campeonato Brasileiro e esquentar para o jogo contra o Atlético do Paraná. Vamos fazer aqui uma live resenha, aquele bate-papo legal, aquele bate-papo firme. E só para adiantar, segunda-feira tem BDG, segunda-feira tem Acorda Vascaínos com o Jean Faísca, e a partir de 7h30 começam os nossos 20 dias de, quem sabe, libertação para a gente trilhar esses próximos 3 meses. Tomara, 19h30, abrindo a jornada Instinto Viagens, a gente vai trazer Vasco da Gama e Atlético do Paraná. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, uma ótima noite, curtam bem. Calma, o mundo não acaba amanhã, mas curtam aí o seu sábado. Amanhã a gente se vê. Tchau, turma, valeu. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!